Boa tarde, turma. Meu nome é Jonathan, sou professor do componente curricular de língua portuguesa. E nesse vídeo nós estamos na aula 24 do segundo bimestre para a terceira série do ensino médio, né? E o título para a nossa aula é Os Olhares do Cotidiano, desvendando o gênero crônico. O recorte de hoje é os efeitos de sentidos produzidos pelas escolhas de palavras na crônica. Uma pergunta para começar. Vocês já cruzaram com alguém na rua, trocaram um olhar de 2 segundos e seguiram em frente? Provavelmente hoje mesmo, né? Isso não sai no jornal, ninguém comenta. É um acontecimento, vamos dizer, pobre. Agora pensem comigo, e se alguém escrevesse sobre esse instante e o texto ficasse na literatura brasileira por décadas? Em turma. É exatamente isso o que Rubem Braga fez. Na crônica, O Poeta e os Olhos da Moça, o acontecimento é este. Um poeta triste sai de um bar, na calçada encontra uma moça que passa de braço dado com o noivo, trocam um olhar, ele cumprimenta e segue. Acabou. Esse é o fato inteiro. Ou seja, é apenas isso, né? Reparei, da forma como eu falei, não emocionou ninguém, é algo que apenas aconteceu. Então, onde está a literatura? Aqui no meio. Nessa sequência, fato, palavra e efeito. A literatura ela está aqui. Por quê? Porque a crônica ela não precisa de um acontecimento extraordinário. Ela pega um acontecimento comum e escolhe as palavras que revelam o que aquilo significou. É basicamente o que o fotógrafo faz, né? Ele não muda a cena, muda o enquadramento e você passa a enxergar outra coisa, né? Vamos ver isso funcionando no texto. Braga poderia ter dito os olhos dela eram bonitos, não escreveu. Ele poderia dizer que ele diz, na verdade, que os olhos dele mergulharam nos olhares dela e que ela o recebeu, né? Atenção, como de piscina. E aí que está o ponto. Houve uma correspondência, né? Houve uma emoção, houve uma interação. Então, olhem o que uma única palavra faz aqui, olhos de piscina. Porque piscina não é elogio, piscina é água funda parada, né? Mas que acolhe o corpo todo daquela pessoa que se joga ali dentro, né? E escolher essa palavra cria, ao mesmo tempo, profundidade, imersão, mas, sobretudo, acolhimento, né? O cronista ele poderia ter usado, por exemplo, olhos do mar, mas o mar talvez não funcionaria porque mar é distante, o mar é fundo, dá naufrágio. Eu acho que nesse momento não teria o acolhimento. Se ele usasse talvez olhos de espelho, espelho não funcionaria porque o poeta, o cronista, ele está sofrendo, ele está num quadro depressivo. Talvez olhar para o olhar da moça e ser como um olhar de espelho refletiria sua própria dor, sua própria decadência. Então reparem, o fato não mudou, a moça é a mesma, a calçada é a mesma, mas uma coisa mudou, e o que mudou é a palavra, e é isso que nós chamamos de efeito de sentido. Não é o que a palavra significa no dicionário, é o que ela produz naquele contexto. Então, pessoal, para a gente retomar, a crônica, ela não transforma o cotidiano pelo assunto, né? Ela transforma pela palavra. E detalhe, quem escolhe a palavra é o cronista. O cronista quem é o criador, né, de todo o evento. Então anotem no caderno essa sequência. Fato, palavra e efeito. Ok? E leve uma pergunta nova para a próxima leitura, né? Diante de qualquer crônica que vocês lerem, não perguntem apenas o que aconteceu, mas também perguntem por que o autor, por que o cronista escolheu essa palavra, escolheu escrever dessa forma. Porque é nessa escolha que mora a literatura. Então, pessoal, eu espero que a aula tenha sido clara o suficiente, que não tenha dúvidas. Então eu peço que
para a próxima aula vocês me tragam uma situação que foi banal, vocês acham comum, mas que de alguma forma vocês ainda lembram até hoje e que, por mais que seja simples, vocês conseguem criar uma frase. E a partir dessa frase a gente vai tentar transformar numa crônica, trazendo significado, ok? Até a próxima, tchau!